Beleza, fiz um teste aqui, tô vendo que está saindo áudio. Era o microfone, gente. Bom, vou voltar do início então. Hoje eu abri essa live para a gente falar sobre crise de ansiedade, como você controlar uma crise de ansiedade. Você está numa crise com todos aqueles sintomas horrorosos e você quer controlar essa crise, voltar ao mais rápido possível ao controle, certo? Então eu quero trazer algumas técnicas aqui. A primeira técnica é a da respiração. Tem duas técnicas de respiração que você precisa fazer. Por quê? Quando nós estamos em crise de ansiedade, o nosso cérebro fica com pouco oxigênio, porque a nossa respiração ela fica curta. Então não vai oxigênio suficiente para o cérebro. Quando você faz a técnica da respiração, você ajuda a normalizar o seu organismo. Quando você oxigena o seu cérebro, diminui o sintoma, porque quanto mais falta de oxigênio, mais você vai se sentir com mal-estar. Então, primeira técnica de respiração, enche o pulmão de ar, respira, enche o pulmão de ar, conta até 10 e solta. Segunda técnica de respiração, encha o pulmão de ar, conta até 5, solta contando até 6. Quando você faz isso, você oxigena o seu cérebro e reduz a sensação de sufocamento, de tontura, de angústia na crise de ansiedade, ok? Vamos para outra técnica, 5, 4, 3, 2, 1. Nessa técnica, 5, 4, 3, 2, 1, você vai aguçar os seus sentidos. Porque quando nós temos uma crise de ansiedade, nós passamos a pensar sobre coisas irreais, medos que não existem, coisas absurdas. Então, quando você aguça os seus sentidos, você traz o seu pensamento para as coisas reais. Então, observe 5 objetos, escolha um e fale sobre as características dele para você mesmo ouvir. Então, eu tenho aqui uma caixinha, ela é preta, ela tem uma tarja vermelha, ela é de guardar o meu tripé, ela tem uma tampa, um lugarzinho para pendurar. Quando você faz isso, você força o seu cérebro a pensar numa coisa real. Por quê? Porque quando você força o seu cérebro a pensar em uma coisa real, você para de pensar nas coisas absurdas e reais. O que acontece, gente? Quando eu forço o meu cérebro, o nosso cérebro, ele só consegue pensar uma coisa de cada vez. Se você está forçando ele a pensar num objeto real, você para de ter esses pensamentos irreais que causam muito pânico, que causam muito medo. Certo, pessoal? E você vai, dessa forma, normalizando a sua respiração, a sua frequência neural e tudo mais. Toque 4 objetos diferentes. Toque esses objetos. Quando você leva a mão, para tocar esses objetos, você também força o seu cérebro a pensar em coisas reais. Ouça 3 sons diferentes. Preste atenção, se você está na roça, preste atenção no som lá fora. Passarinho, vento, pessoas chegando, passando na rua. Se você está na cidade ou no trabalho, foque em 3 barulhos do ambiente. Um barulho de pessoas descendo e subindo escadas, o trânsito, um barulho de ventilador. Force o seu cérebro a pensar em coisas reais. Nessa técnica 5, 4, 3, 2, 1, também temos 2 cheiros diferentes. Tente perceber 2 aromas diferentes no ambiente. E o 1, diga uma coisa positiva sobre você. Eu consigo, eu posso. Então, essa aí é uma dica, tá, gente? Essa dica chama 5, 4, 3, 2, 1. Bom, aqui também, faça uma oração.
dentro da sua religião, né? Do que você crê. Faça técnicas de meditação, leia a Bíblia, ore. Eu separei aqui um versículo, ó, que está em Filipenses 4, 6, 7. A ansiedade muitas vezes vem do medo do futuro, mas a Bíblia nos lembra em Filipenses 4, 6, 3, que não ande ansiosos por alguma coisa, mas em tudo pela oração de súplicas, com oração de graças, apresentando seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e sua mente em Cristo Jesus. Então, a meditação também traz você. Bom, movimente-se, faça atividades físicas. Como nós estamos falando de uma crise de ansiedade, a atividade física, ela entra como uma ação preventiva, certo, pessoal? Você está prevenindo. Mas se você está em crise de ansiedade, você pode... Estou olhando aqui, gente, para ver se tem alguma observação aí do pessoal, se tem alguma pergunta. Depois a gente pode conversar no finalzinho da live. Como você está tendo uma crise de ansiedade, se você puder sair do ambiente que deu esse gatilho da crise, dá uma volta no corredor, levanta, vai até o banheiro, vai tomar uma água, para você sair da frequência desse lugar que deu o gatilho da crise de ansiedade. Isso também, pessoal, dá muito certo, tá? Outra coisa, outra técnica, vamos lá. A outra técnica é você dar tipo um choque térmico nas suas sensações ali daquele momento. Como isso, gente? Você pode colocar a sua mão, o seu pulso numa água bem geladinha. Se você estiver em algum lugar que tem gelo, você está em casa e teve uma crise de ansiedade, você pode colocar o gelo na sua mão, o gelo na nuca, tá? Uma água fresquinha. Adriana, eu estou sozinho, eu estou com dificuldades para lembrar essas técnicas durante as minhas crises de ansiedade. O que eu faço? Deixe anotado em algum lugar que você pode lançar mão nesse momento, ou avise as pessoas, oriente as pessoas que estão com você, um amigo de trabalho, uma pessoa que mora com você, para ela usar essas técnicas com você quando ela perceber que você está com crise de ansiedade. E a última dica, gente, é o seguinte: a ansiedade, ela é uma emoção. Todos nós sentimos ansiedade. Porém, quando essa ansiedade ela se torna uma coisa permanente, constante e começa a interferir nas suas atividades do dia a dia, já passa a ser uma ansiedade patológica. Uma ansiedade patológica, ela não é normal. Então você tem que procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para ser avaliado e ver se você precisa também de uma ajuda medicamentosa. As técnicas da ansiedade que eu passei aqui nessa live, elas serão assim muito valiosas para vocês no dia a dia. Mas se vocês ainda não estão em tratamento com um psicólogo, não fazem terapia, procurem ajuda. Por quê? Porque vocês podem sentir essa ansiedade, essas crises de ansiedade, por quanto tempo? 10 anos? E 10 anos você aplicar essa técnica? Ok. Mas se você não tratar os gatilhos que provocam as crises de ansiedade, você sempre vai ter crise de ansiedade. Então você precisa de procurar ajuda de um profissional especializado da área para você tratar os motivos que te causam ansiedade.
controlar a ansiedade sabendo o que a provoca. E aí, eu convido vocês a assistir os outros vídeos aqui do canal que falam sobre ansiedade. Eu dou várias dicas lá, várias reflexões, e aí você vai avaliar se você precisa da ajuda ou não de um outro profissional da área da psicologia ou da psiquiatria. Quem está aqui comigo tem crises de ansiedade? Não tem? Vocês fazem tratamento medicamentoso? Já fizeram terapia para controlar as crises de ansiedade? Como que é isso para vocês, pessoal? Fala para mim. Como que é a ansiedade de vocês? Quando a gente fala em ansiedade, que é emoção, que é a ansiedade que todos nós sentimos, ela está mais relacionada com prazo, sabe, de entrega de atividades. Tipo, você precisa muito de terminar um trabalho e você tem poucas horas para terminar, e nesse momento você começa a sentir assim muita agitação, você pode suar as mãos, ficar nervoso, agitado, sentir o coração acelerar, né? Mas isso passa quando você entrega a atividade, passa por esse momento de mais pressão, você melhora. Já a ansiedade patológica não. A ansiedade patológica, ela é muito forte, ela desorganiza você. Quem nunca viu pode até assustar, né? Não saber controlar. E estão me perguntando aqui se isso é eficaz em qualquer lugar que você estiver. Sim, gente, é eficaz. Eu tenho relato de pessoas que tiveram crises de ansiedade e usaram a técnica de respiração, aquela 2 que eu falei, que você enche o peito de ar e conta até 5 e solta contando até 6. E quando ela chegou no pronto atendimento, ela já estava bem melhor, ela já não estava tão grave a crise dela. Aí ela foi medicada, ficou um tempo lá, voltou para casa. A técnica de você puxar para o racional também, então você pega, ó, esse é o meu óculos, ele é dourado, ele é grande, e eu uso ele para dirigir o meu carro. Eu gosto desse óculos, eu comprei em tal lugar. Quando você começa a descrever um objeto, você está obrigando o seu cérebro a pensar coisas reais e não irreais. E a grande vantagem da outra técnica da respiração é que você oxigena o seu cérebro. E oxigenando o seu cérebro, você melhora todos os sintomas da crise de ansiedade. E com certeza você vai chegar melhor no pronto atendimento. Pessoal, aqui, galerinha do Instagram, tá perguntando o seguinte: se dá para tratar, a galera do Instagram tá mais participativa que vocês, hein, daqui do YouTube. Bom, aqui eles estão perguntando se dá para tratar a ansiedade e as crises de ansiedade só com atendimento psicológico, só com terapia. Vai depender, cada um é cada um. Vai depender de cada pessoa, vai depender de cada caso. O psicólogo, ele é um profissional treinado para levar você a pensar em quais são os motivos que te desregulam o seu comportamento. No caso aqui da nossa live, é a questão da ansiedade. Então, ele vai fazer terapias com você e orientações com você que vão ajudá-los a perceber os motivos. O que te deixa ansioso? Quais são os motivos que desregulam o seu comportamento? E
Quando você descobre quais são as características do seu ambiente que provocam o seu comportamento ansioso, você consegue antecipar, você consegue prevenir. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo que nós temos que ver a ansiedade como parte de nós. Aí você pode falar, nossa, Adriana, eu não quero sentir isso, é uma sensação horrível. Mas, quando nós entendemos que a ansiedade é uma emoção, nós também entendemos que essa emoção é a forma que você vemos, interagimos, entendemos as pressões que estão ao nosso redor. Então, se é o seu jeito de ver essas pressões, né, de sentir esses momentos do seu dia, da sua semana, que exigem mais de você, você começa a compreender que você precisa de ajuda para aprender a se controlar, né? Entender de fato o que deixa você ansioso, e você também olha carinhoso, de uma forma carinhosa, para isso que está acontecendo com você, porque faz parte de você, faz parte da sua sensibilidade de ver o mundo. E quando você pensa isso, fica mais fácil você localizar o que são os gatilhos que podem desregular o seu comportamento. Pessoal, a minha proposta de live hoje era de meia hora. Respondi aí algumas questões que vocês me perguntaram. Eu me despeço de vocês agora. Um abraço e até a próxima live, amigos. Tchau, tchau. Fui.